E aí, bonita, sabe quando tu pensa que tá fazendo um baita de um negócio, uma baita de uma estratégia, no final não é bem isso que tu tá fazendo, na verdade tu tá fazendo uma baita de uma bosta? Então, aconteceu comigo aqui, vou compartilhar contigo pra que tu não faça também, né? Vamos aprender com o erro da coleguinha aí pra não fazer. Então já sabe, né? Taca o dedo nesse like sem dó e te aproxega aqui comigo. Buenas, gurias e guris, se aproxeguem, sejam todos muito bem-vindos ao canal Guria Arteira. Se tu ainda não me conhece, é a tua primeira vez aqui, muito prazer, meu nome é Temis Cristina, artesã super esperto que compartilha contigo a rotina artesanal aqui nesse canal. Mas que às vezes faz umas coisas assim que até eu me surpreendo, né? Se não é a tua primeira vez aqui, tu já me conhece, tu sabe que às vezes eu faço umas presepadas, mas eu sempre venho aqui pra contar, porque eu acho que é importante compartilhar aquilo que dá certo, né? Pro pessoal replicar e fazer, se inspirar, né? E também lucrar com o crochêzinho, mas quando não dá tão certo assim, a gente tem que vir compartilhar também, né? Pro pessoal também ficar esperto e não cometer os mesmos erros que a gente comete, né? É sobre isso, né? Esse canal aqui é sobre compartilhar a rotina artesanal, o que dá certo e o que não dá tão certo assim. Então, bora lá. O pessoal que vem acompanhando aí já sabe, né? O pessoal que não vem acompanhando, que tá chegando novo aí, já aproveita e se inscreve, porque aqui é vida real mesmo. Então, se tu curte esse tipo de vídeo, de vlog, rotina artesanal, produção, inspiração, dicas de venda, né? Empreendedorismo, já te inscreve aí no canal, ativa o sininho da notificação no modo todas, pra tu ser notificado em primeira mão quando eu postar um vídeo novo aqui. Bora lá, então. O pessoal que vem acompanhando já sabe, quem não vem acompanhando vai ficar sabendo agora, né? A pessoa que abriu uma lojinha lá na Shopee e começou a cadastrar pecinhas lá para venda na Shopee. Tem dado super certo, mas a gente chega naqueles momentos que a gente monta uma estratégia, né? Achando que tá abalando aí, que vai estourar de vender e não dá bem certo assim. O que aconteceu aqui? O pessoal aí viu que eu produzi algumas peças assim em tons de marrom e aí eu pensei, né, vou fazer um negócio aqui para ter sempre peças à pronta entrega, para tá vendendo lá na lojinha peças à pronta entrega. Essa é a minha estratégia, né? Sempre tem a pecinha pronta, a cliente compra lá na lojinha da Shopee, eu já envio para ela em até 24 horas, um envio super rápido, né? E aí eu vou e produzo a peça que foi vendida para repor no estoque e assim sempre ter a peça disponível à pronta entrega. Pois bem, a ideia é boa, né? Só que a pessoa aqui mandou um não contavam com a minha astúcia e resolveu fazer o par de tapetes e a capa da tampa do vaso para ter disponível a venda lá na lojinha. Até aí tudo certo, né? Mas aí o que a pessoa fez? Ela fez um par de tapete e ela fez uma capa de tampa de vaso. E pensou, se a cliente quiser um tapete, eu tenho pronto para enviar. Se ela quiser o par, quiser 2 tapetes, eu tenho pronto para enviar. Se ela quiser a tampa do vaso e um tapete, o joguinho de banheiro de 2 peças, eu tenho pronto para enviar. E se ela quiser o joguinho de banheiro 3 peças com 2 tapetes e a tampa do vaso, eu tenho para enviar. Bem boa a minha ideia, né? Até a página 2, né? Aí o que aconteceu? Teve uma cliente que foi lá e fez uma compra de apenas um tapete oval, tons de marrom. E aí, eu tenho esse aqui, que é aquela capa de tampa de vaso que não deu certo, né? Que ficou um tapete para capa de tampa de vaso. Ficou grande, para tapete ficou aí um tamanho regular para pequeno, né? Em vista dos que eu tô fazendo, que são na medida de 75 por 50. Esse aqui ficou um pouquinho menor. Mas aí, a cliente fez a compra lá de um tapete na medida de 75 por 50. Então, eu não podia enviar esse, porque ele é menor. Então, o que eu fiz? Eu peguei um dos tapetes desse aqui, que era o jogo, né? Com esse aqui, era o par de tapete. E se colocasse a capa da tampa do vaso, virava jogo de banheiro. Aí, eu peguei um tapete desse e enviei para cliente. Mas aí, eu não me atentei no quê? Que eu não tinha mais esse mesmo tom aqui de chocolate para estar completando. E aí, o que aconteceu? A pessoa fez a venda aqui na minha cidade de um par de tapete mais um jogo de banheiro 3 peças. Aí, eu queria fazer rápido para entregar para a pessoa que pediu, né, aqui na minha cidade, que comprou. Eu postei como sendo pronta entrega, porque eu precisava fazer apenas um tapete para completar aqui. E aí, a pessoa disse que queria o par de tapete mais o jogo de banheiro. Aí, o que eu pensei, né? Eu vou fazer mais um tapete para inteirar aqui o jogo de banheiro 3 peças e vou fazer mais um par de tapete para vender para pessoa o par de tapete mais o jogo de banheiro 3 peças. Para não ficar confuso, a pessoa pediu 4 tapetes ovais nessa medida aqui de 75 por 50, mais a capa para tampa do vaso. Então, eu pensei, eu faço um parzinho de tapete que tá faltando, né? E mais um para inteirar o jogo de banheiro 3 peças. Mas daí, eu não tinha mais esse tom de chocolate aqui para fazer.
E aí, o que que acontece? Eu vou ter que fazer todo o pedido da pessoa, né? Que no caso eu disse que eu não trabalharia mais com encomenda, mas como eu anunciei sendo pronto entregue, a pessoa disse que queria, e de qualquer forma eu já ia ter que fazer para repor a lojinha, então já vou fazer, entrego para a pessoa e depois faço de novo e reponho na lojinha, né? Então, esse tom aqui, ele é um café com leite um pouco mais claro, né? E esse de baixo aqui, ele é um chocolate. A capa da tampa, que é essa aqui, ó, capinha da tampa do vaso, é o mesmo tom de chocolate desse tapete, porque eu fiz o kit com 3 peças, né? 2 tapetes e a tampinha do vaso. Aí, agora, o que que eu vou ter que estar fazendo e eu vou te recomendar aqui que faça. Esse tapete menor, ele tá num anúncio promocional lá na Shopee. Então, esse aqui tá vendendo avulso lá, né, na Shopee, num valorzinho promocional, porque ele ficou um pouquinho menor. Então, esse aqui eu já posso embalar e tirar ele fora daqui, porque ele é um tapete avulso. Mas aí, agora, para as próximas produções, o que que eu vou ter que estar fazendo? Eu vou ter que estar fazendo kits completos, né? E o que que eu reparei lá na Shopee? Eu tenho feito muita venda de tapetes avulso. Então, mesmo eu colocando com um valor promocional para a pessoa comprar o par, ela vai lá e compra avulso, um de cada cor, né? Cores diferentes, compra 2, 3, assim, mas de cores variadas. E aí acaba assim, que se eu tenho o parzinho montado e a pessoa compra um, ela desparcera. E aí logo em seguida, eu não sei se é pra me provocar ou o que que é, vai alguém lá e compra o par. E aí eu tenho que fazer 2. Ao invés de fazer só um pra repor, eu tenho que fazer 2. Então, agora, as próximas produções, o que que eu vou ter que estar fazendo? Eu vou ter que estar separando as peças e deixando junto o que que é do mesmo tom. Como no caso desse jogo de banheiro aqui. Ele é um jogo de banheiro 2 peças. Eu não posso desparcerar ele, porque se a pessoa entra lá e pede um tapete avulso, e eu vendo esse tapete que tá aqui e envio pra pessoa, eu não tenho mais material dessa cor aqui, desse tom aqui, para fazer o tapete completar o jogo de banheiro. E aí, uma capa de tampa de vaso desparcerada não vai vender, né? E também, desmanchar a redinha, né? Ou desmanchar essa peça aqui para utilizar o material, eu não acho que seja vantagem para mim no momento, porque aí eu vou estar abrindo mão do trabalho, né? Do tempo que eu dediquei para estar fazendo aqui essa peça. E hoje aqui, para mim, o meu tempo é o que eu tenho de mais precioso, de valioso, é o meu tempo. Então, eu não posso pegar o tempo que eu usei para fazer essa peça aqui e jogar fora, né? Desmanchando a peça para refazer. Claro que no momento que tu vê que a peça tá encalhada, não tá vendendo, ainda assim eu acho que seja mais vantajoso tu vender a peça pelo custo do material, para tu ter como comprar um material novo e aí sim tá fazendo mais crochê, né? Tá fazendo outras peças, do que tá desmanchando a peça para fazer uma outra peça, reaproveitando o material, tá? Essa é a dica que eu te dou. Eu penso dessa forma, porque no momento que tu desmancha uma peça, tu tá colocando fora a tua hora que tu trabalhou para fazer aquilo ali, o teu tempo que tu dedicou para fazer aquilo ali. Tu tá botando fora aquilo ali. A não ser que seja uma peça que tu tem errado e daí tu tem que desmanchar realmente porque não tem como deixar do jeito que tá, não tem como vender daquela forma, daí sim tu vai ter que desmanchar para refazer, mas tirando isso, não vejo vantagem nenhuma de tá desmanchando as peças para reaproveitar o material. Então, o que que eu vou fazer com esse kit aqui? Esse aqui eu vou embalar ele e no saquinho eu vou colocar que ele é um jogo de banheiro 2 peças. E essas 2 peças só vão sair daqui do ateliê para alguém que comprar um jogo de banheiro 2 peças. Então, eu vou ficar esperando, vai dar a venda de um jogo de banheiro 2 peças e eu vou enviar esse aqui que já tá pronto. Para as próximas produções, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um par de tapete. Eu vou embalar e esse aqui é um par de tapete, eu não posso desparcerar ele. Não posso vender ele avulso. Vou fazer um jogo de banheiro 3 peças. Todos com os mesmos tons, né? Usando a mesma cor e o mesmo lote de barbante, para que fiquem todos iguais. 3 peças do jogo de banheiro, eu embalo e eu não posso desparcerar ela e vender apenas um tapete ou apenas o par de tapete, porque daí eu vou ficar com peças desparceradas, que foi o que aconteceu aqui. Então, eu vou começar a montar os kits assim, e essa minha estratégia de ter um par de tapete, uma tampa de vaso, se a cliente quiser um tapete, eu desparcero e vendo. Se quiser só o par de tapete, eu desparcero e vendo, eu não vou estar fazendo mais aqui. E aí, as clientes que estão querendo o tapete avulso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles materiais que eu tenho menos, as famosas sobrinhas, né? Que tem ali aquela bolinha, que tem pouquinho no cone, e aí por isso que é importante, conforme tu vai fazendo, tu já ir pesando.
porque daí tu fica sabendo mais ou menos quanto que tu gasta de cada cor pra fazer. Então, com uma sobrinha que eu tenho de um marrom mais escuro, eu peso e vejo se eu consigo fazer a base. Se eu conseguir, eu já faço. Depois eu vejo uma sobra que eu tenho de um marrom mais claro e já faço o entremeio. E uma sobra de marrom mais escuro, eu faço o bico de acabamento. E aí eu deixo peças avulso também disponíveis à pronta entrega para caso alguém compre lá o tapete avulso. Eu não preciso desparcerar um parzinho ou um jogo de banheiro, porque eu já vou ter ali aqueles avulsos que são feitos com aquelas cores que eu não tenho mais do mesmo tom, do mesmo lote para estar aí repondo. Então essas cores, por exemplo, eu tenho um caramelo que eu só tenho um dele. Depois do outro caramelo que eu comprei, veio bem diferente a cor. Então, aquele caramelo eu vou utilizar para fazer uma produção e a sobrinha eu vou utilizar para fazer os tapetes avulsos, para deixar já a pronta entrega, porque eu sei que se eu desparcerar essas peças feitas com o caramelo, depois dificilmente eu vou conseguir repor as peças que forem vendidas aí avulso. Então, bora lá, essa é a dica de hoje e agora eu vou te mostrar a produção, né, que eu já iniciei, vou compartilhar tudo aqui contigo. Então, bora lá, se tu vai crochetar também já sabe, né, pega os teus materiais aí, bota um sorriso no rosto e vem crochetar comigo que já eu volto. Voltei aqui então, minha gente, com as bases prontas já, como vocês viram aí no início, né, da produção. Eu peguei um cone fechado, que eu tinha desse marrom mais escuro aqui, que é esse. Eu também tenho um cone aberto, que é esse aqui, que é uma sobrinha, né, que eu vou estar utilizando nessa produção aqui também. E peguei um cone fechado desse, que é o caramelo, para estar fazendo o entremeio. Esse aqui... Aqui, ó, olha só o que ele sobrou, isso aqui. E eu não tenho mais desse lote aqui com esse mesmo tom, eu não tenho mais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou acabar com ele fazendo tapete avulso depois com essa sobrinha aqui. Desses marrom escuro aqui, eu tenho mais do mesmo lote, então tá com o mesmo tom, vai dar pra aproveitar aí para finalizar esse kit aqui que eu vou ter que estar entregando agora bem rapidinho, né? Então, eu fiz aqui as bases e aí conforme eu fiz a base, ó, essa aqui é pra tampa do vaso. E fiz as bases aqui para 4 tapetes, tá? 2 tapetes é do jogo de banheiro e 2 tapetes é o parzinho que essa cliente pediu. Então, eu fiz aqui as bases e pesei, né, novamente para firmar aí quanto que eu gasto de cada cor para tá fazendo nessa distribuição aqui de cores, tá? Então, nessa base aqui, eu gasto 75 gramas para fazer essa base aqui, que são essas 3 carreiras fechadas do início e depois mais 4 carreiras aqui de bloquinhos abertos. Então, aqui 75 gramas. Na segunda cor, que é esse marrom mais claro que eu utilizo aqui, eu faço 5 carreiras dele. E aí, para fazer essas 5 carreiras aqui, eu utilizo aproximadamente 100 gramas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sobrinha que eu tenho aqui e vou ver quantas gramas ela tem. E eu sei que eu preciso que ela tenha 100 gramas para que eu possa fazer o entremeio de um outro tapete avulso. Então, esperar aqui, ó, a balancinha ligou, tá zeradinha, ó, deixa eu botar o conezinho aqui em cima. E, ó, ele tem 203 gramas. Aí, o que que a gente sabe aqui? Que o cone pesa aí aproximadamente de 40 a 50 gramas. Então, eu sei que de barbante aqui eu tenho no mínimo 150 gramas de barbante nesse cone aqui, que vai dar para fazer o entremeio de um tapete avulso. Então, depois que eu finalizar essa produção aqui, que eu já tenho que estar entregando, eu vou fazer alguns tapetes em tons de marrom avulsos. Eu vou pegar um cone de marrom que eu tenho ali, que é um marrom mais escuro, que ele é o último que eu tenho também. Depois, eu não tenho mais daquele lote, para fazer essas peças avulso. Então, eu vou fazer uma produção de bases naquele marrom ali. E os entremeios eu vou fazer com esses cones aqui de sobrinha, né? No caso, esse caramelo, depois eu tenho uma sobrinha de café com leite, eu tenho sobra de chocolate, que tudo dá pra usar pra fazer esse entremeio aqui, pra produzir tapetes avulso. E aí eu embalo eles separados, sabendo que aqueles ali são avulso, e a pessoa que comprar apenas uma unidade, eu posso enviar aquele ali, porque não vai desparcerar nada, né? Agora, o que que eu vou ter que estar fazendo? Eu vou ter que estar fazendo o bico de acabamento nesses 4 tapetes aqui e na capa da tampa do vaso. Então, eu vou utilizar esses que eu tenho aqui aberto para fazer os bicos de acabamento. Vai faltar, né? Eu sei que esses que eu tenho aberto aqui não dá para fazer o bico em todas essas 5 peças. E daí, eu vou pegar um outro cone para finalizar essas 5 peças aqui. E aí, eu volto daí já com as peças prontas para compartilhar contigo essas lindezas prontas aqui e finalizar o vídeo. Então,
já sabe, né? Não tacou o dedo ainda? Taca o dedo nesse like aí, avalia o nosso vídeo, positivando ele, deixando o teu joinha, que ajuda muito a motivar, incentivar a continuar gravando vídeos aqui pro canal e gravar vídeos cada vez melhores, com dicas, né, boas para compartilhar contigo aí. Então, bora lá que eu vou finalizar essas peças e agora eu já volto aqui com as peças prontinhas para te mostrar. Voltei aqui então, minha gente, para finalizar o vídeo com as pecinhas já prontas, bem cansadinha, mas feliz aí de ter conseguido produzir as peças a tempo para estar entregando para a cliente, né? Aí o que que acontece, gente? Enquanto eu tava produzindo essas peças aqui, saiu uma venda lá na Shopee. Graças a Deus não é tons de marrom, né? É tons candy color. Então já vou ter que embalar um tapetinho de novo. A cliente comprou apenas um tapete avulso, né? Vou ter que embalar um tapetinho candy color para entregar para cliente. A sorte é que do kit candy color eu tenho material para estar produzindo aí um tapetinho a mais e completar, né? Mas eu já vou ver as sobrinhas que eu tenho candy color para fazer tapetinhos avulso e deixar disponível a pronta entrega para caso faça a venda de apenas um tapete, eu não tenha que desparcerar o jogo, né? Eu consigo aí pegar um tapetinho avulso, a mesma coisa eu vou fazer com os tons de marrom, como eu falei, ó. Eu consegui fazer com o caramelo as 4 peças, os 4 tapetes e a capa para a tampa do vaso. E ainda tive essa sobra aqui de caramelo. O caramelo eu não tenho mais, então não vai dar para fazer mais nem par de tapete, nem jogo de banheiro, nada mais com esse caramelo. A única coisa que dá para fazer com ele é um tapete avulso. Então, eu vou pegar as sobras que eu tenho de tom de marrom mais escuro, vou fazer um tapete avulso com o caramelo e já vou deixar na pronta entrega. Para a próxima cliente que comprar apenas um tapete, eu mandar esse aqui que eu fiz com essa sobrinha de caramelo e não ter que desparcerar, né, os próximos pares ou jogos que eu fizer. Então, fica de dica aí pra ti. Vou pegar a balancinha ali pra gente pesar e medir as peças. E aí, tá encerrando aqui com o valor de venda que eu quero passar pra ti também. Pra tu que não tem muita noção aí de por quanto vender o teu crochêzinho, né? Que sirva aí de inspiração. E pra ti que sabe por quanto vender o teu crochêzinho, pode aí estar fazendo uma comparação, né? Uma pesquisa de mercado, sabendo por quanto as pessoas estão vendendo em outras cidades. Peguei aqui, então, a balancinha pra gente tá pesando e também a fita métrica pra gente medir as peças, né? Então, já vou aproveitar aqui que o tapete tá dobradinho pra tá pesando ele, né? Vou colocar aqui, ó, um tapetinho, 301 gramas, tá? Eu vou pesar os outros também pra gente ver aí mais ou menos como é que tá o ponto, se tá regular, se não tá. Ó, 297. E os cachorrinhos querendo aparecer no vídeo, né? Olha, até o Bolt agora. 303. E o último ficou pesando 304 gramas. Ó, subiu para 305, então ficou aproximadamente aí 300 gramas, né? Lembrando que eu pesei separadinho, e aí então, na base aqui no marrom, eu utilizei 75 gramas aproximadamente, aqui no caramelo aproximadamente 100 gramas, então aqui na parte do bico, né, no marrom, eu utilizei aproximadamente 125 gramas, de 125 a 130 gramas. Eu vou estar abrindo uma das peças aqui, já tá toda ela arrematada, tá? Só não tá etiquetada, gente, porque com a função de ter mudado algumas coisas aqui, eu não sei onde que eu botei as minhas etiquetas, então eu tô sem etiqueta pra botar nas peças até que eu as encontre, né? Aqui, então, de um picôzinho até aqui o outro, ele ficou medindo 78 centímetros, tá? No comprimento. E na largura também, de um picôzinho até o outro aqui, ficou medindo 50 centímetros, tá? Então, ficou 50 por 78. A medida aqui eu cadastro lá na Shopee para venda é 75 por 50. Então, ele ficou aí 3 centímetros a mais no comprimento, mas não tem problema nenhum, né? Eu sempre deixo claro lá que por ser uma peça feita à mão, pode haver aí alteração de peso e de medida, né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. A variação de cor também pode acontecer de acordo com a configuração do aparelho que a pessoa tá vendo a peça. Então, tudo isso a gente tem que deixar bem especificado lá. Agora, eu quero estar pesando a capinha para a tampa do vaso. Ficou pesando, ó, 224 gramas, tá? A capinha para tampa do vaso. Também já tá arrematadinha, ó.
A diferença do tapete para a capa da tampa do vaso é que para o tapete eu inicio ele com 38 correntinhas aqui no centro, volto na quinta fazendo um ponto alto e depois sigo fazendo esse esquema aqui, né? Para a capa da tampa do vaso eu inicio fazendo 18 correntinhas, então eu faço 18, volto na quinta com um ponto alto e aí faço o mesmo esquema aqui. E também a quantidade de carreiras, né? Que no tapete eu faço aqui, depois de fazer essas 3 carreiras fechadas, eu faço 10 carreiras vazadas e o bico de acabamento, que são 3 carreiras. E para a capa da tampa do vaso, eu faço as 3 carreiras fechadas, depois eu faço 9 carreiras vazadas, uma carreira a menos, né? E as 3 carreiras do bico de acabamento. A redinha eu faço desse jeito aqui, ó, bem simplinha, tá? Aí, para fazer essa redinha aqui, eu faço aqui, ó, um ponto alto dentro do leque, 7 correntinhas, um ponto alto pulando um leque, ó. Esse eu não faço, no próximo eu faço um ponto alto. Novamente, 7 correntinhas, não faço ponto alto nesse leque, faço no próximo. E assim eu faço por toda a volta. Aí, depois de fazer essa carreira aqui com 7 correntinhas, eu faço essa com 6, essa com 5, 4... 3, 2, 1, e aqui eu faço só uma carreira de ponto alto. E aqui daí eu fiz um cordão com 6 correntinhas e prendi aqui pra ela ficar assim direitinha, ficar bem assentadinha. Aí aqui eu faço uma carreira de ponto baixo com picô. Em cada espacinho aqui de ponto eu faço 2 pontos baixos. Faço um picô no próximo espacinho, ó, 2 pontos baixos, que daí fica com esse acabamento bem bacana aqui. Também já tá toda arrematada, só também não tá etiquetada, porque a pessoa não sabe onde é que colocou aí as etiquetas. Então, essa foi a produção que eu queria compartilhar contigo aqui, deixar essa dica aí pra ti, que se tu vende, né, pronta entrega, bem bacana tu ter parzinhos, tu ter joguinhos, mas também indispensável que tu tenha aí peças avulsa, né, pra depois tu não ter que estar desparcerando as peças. No caso do Candy Color eu já vou ter pra completar, mas no caso do marrom aqui que vocês viram, eu tinha um jogo de banheiro 2 peças, poderia agilizar muito essa produção aqui, fazendo apenas um tapete para completar o jogo de banheiro e 2 tapetes para fazer o outro par, né? Então fazer apenas 3 tapetes. Não deu, tive que fazer aqui os 4 tapetes e a tampa do vaso, porque eu não tinha mais barbante nas cores das peças que já estavam prontas. Então, aquelas 2 peças que já tá prontinha, eu vou deixar embaladinha junto, aquilo ali é um jogo de banheiro 2 peças. Só vai sair daqui do ateliê se for vendido dessa forma. E aí tá fazendo outras produções em marrom, mas não agora, pra vocês não enjoar, né? E eu também não, que não aguento mais ver marrom. Então, vou fazer outras produções aí e na sequência fazer de novo daí os tons de marrom para ter disponível a pronta entrega, já que é uma cor que o pessoal gosta bastante, né? Deixa aí pra mim no comentário se tu vende bastante tons de marrom também ou se tem outra cor aí que pra ti tem boa saída. Quero saber o que que tu anda vendendo por aí. Sobre o valor de venda, essas peças aqui eu fiz uma promoção. Cada peça custa o valor de R$30. Porém, lá na Shopee tem o desconto, né? Agora é 20% a taxa de comissão que a gente paga pra Shopee. E essas peças aqui eu vendi aqui na minha cidade. Então, eu fiz uma promoção para cliente do jogo de banheiro de 3 peças, sendo 2 tapetes e a tampa do vaso. Ao invés de sair a R$90, né? Que seria o valor de 3 peças, eu fiz ela por R$80. E o par de tapete, ao invés de sair aí a R$60, né, sendo R$30 cada peça, eu fiz a ela por R$50. Então, aqui tem a produção de R$130 em 5 peças. Então, esse é o meu valor de venda que eu fiz para essa cliente, né? Mas o valor cheio seria o jogo de banheiro 3 peças a R$90 e o par de tapete R$60. É por esse valor que eu vendo lá na Shopee, né? Salvo alguma promoção, que quando eu vejo que a venda tá meio fraca por lá, eu vou e faço uma promoção estratégica lá para tá levantando as vendas novamente, né? E para tá aí ranqueando bem os meus anúncios por lá. Então, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, cheio de dicas. Chegou até o finalzinho do vídeo aqui, comenta pra mim tons de marrom, que eu quero saber quem é que chegou até o finalzinho desse vídeo aqui, juntinho, coladinho comigo. Então, a palavra-chave é tons de marrom. Comenta aí se tu chegou até o fim do vídeo. Espero que tu tenha gostado, que as dicas tenham te ajudado. Lembrando que eu vou deixar passando aqui na tela algumas sugestões de vídeo que eu acredito que tu vai estar gostando de assistir. Então, clica em cima de qualquer uma delas e bora assistir mais um vídeo aqui do canal que eu te espero lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!